Bem-vindas e bem-vindos ao Dilemas! Olá, 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 olá! Põe o fone de ouvido, senta e fica à vontade, porque hoje o Dilemas realmente trouxe duas versões, dois pontos de vista. Como a gente pode chamar isso? Uma treta histórica e cultural. Pois Que é, tal? acho bom, acho que é isso. Né? Caboge, solta a vinheta de abertura, meu querido. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Então vamos lá, gente. A gente decidiu, diante de dois dilemas que foram mandados pra gente, chamar esse episódio de hoje de coisas de mulher versus coisa de homem. Isso existe? A gente consegue separar as coisas dessa forma, dessa maneira? Ainda dá pra separar dessa maneira em 2019? Não dá, não dá? O que você acha? Além dessa própria provocação, que é coisa de homem versus coisa de mulher, acho que vale a gente trazer aqui também um pensamento individual sobre como assim coisa de mulher? O que são essas tais coisas? E como assim coisa de homem? O que são essas coisas? Afinal de contas, estamos em 2019 e já vimos que em Years and Years, quando a gente chegar em 2027, a gente tá fudidaço. Então vamos conversar isso logo para não chegar em 2027 daquele jeito? E eu tô muito feliz porque hoje temos um dilema de um Enzo. Temos. Cara, sabe o que é engraçado? Foi um dilema de um Enzo e de uma Valentina, e parece até que eles se conhecem, né? Porque ele trouxe a seguinte coisa, o dilema do Enzo. Ele disse que foi surpreendido porque a Valentina dele guardou tudo de uma relação que começou com eles ainda muito jovens e de repente despejou tudo de uma vez. O resultado disso? Eles se separaram. Pois é, e a minha Valentina, a Valentina que me escreveu, ela trouxe o seguinte dilema que existe entre ela e o Enzo dela, que é, ela gosta de falar tudo e resolver tudo na hora, e ele não, ele gosta de guardar e resolver depois. Sei. Então, assim, a gente ficou com duas coisas que, na verdade, elas se opõem, porque, de forma generalizada, eu costumo achar que as mulheres elas têm mais facilidade de falar sobre o que sentem. Sim, eu concordo 100% com você. Tem mais facilidade e tem uma... Além da facilidade, eu acho que a mulher ela tem uma maneira de expor o que sente diante daquilo que acabou de acontecer, que é quase como se ela já estivesse pensando sobre aquilo. Essa lucidez feminina, né? Já elaborou aquilo e etc. Então já traz nesse ponto. Tá? O que talvez justifique a demora dos homens. Homem é um bicho lerdo, né? Então... essa dificuldade que a gente tem na elaboração, assim, Mas, contudo, porém, entretanto, aprender que tem certas coisas que não vai ser possível resolver ali na hora, também é importante. É importante. Eu tenho feito esse exercício que é o exercício do... Não é o deixar para depois exatamente, mas é quando a gente, você e eu, quando a gente tem uma determinada discordância, que eu vejo que você se chateou ou alguma coisa desse tipo, por eu conhecer tão bem você, eu tenho feito esse exercício de dar o tempo da sua respiração. Sim. E isso, inclusive, tem sido muito bom para mim também. De ao invés de perpetuar aquela... e aumentar aquele problema, que pode ser um problema pequeno, de ter esse tempo para sua respiração e depois chegar, abraçar e dizer, vem cá, desculpa, talvez eu não tenha me expressado bem, é por aqui. Ou o que é que você acha se a gente for... Pedro, tenho tentado fazer esse exercício. Eu também. De novo, eu acho que você tem sim uma facilidade de elaborar as coisas de uma forma mais rápida. Acho que o seu repertório é maior nisso, emocional. E você consegue elaborar rápido e falar o que está sentindo ali naquele momento. E muitas vezes eu sinto que eu preciso desse tempo. Mas eu acho também que tem determinados momentos, também a partir de um exercício, que a gente se alterna nisso. Sim. Que tem momentos que eu vou lá e acaba de acontecer alguma coisa e eu te digo, amor, acho que isso, tal. E você aqui faz esse papel de sair para pensar, voltar e dizer, poxa, e se? E a partir daí construir uma nova coisa.
Mas só pra gente começar com um pouquinho de leveza aqui nesse assunto, eu queria sim que a gente fizesse um desafio à nossa audiência. Peguem aí papel e caneta, que é o seguinte, queridos amigos podcasters. É o seguinte, na hora que a gente fala sobre o dilema coisa de mulher versus coisa de homem, eu queria muito tentar entender o que passa pela cabeça das pessoas que é coisa de mulher ou coisa de homem. Porque pra gente, inclusive, sair do nosso universo, nós dois, aqui, nesta mesa maravilhosa, pra gente tentar perceber isso nas pessoas no círculo de amizade da gente, por exemplo. E também coisas nossas. Porque, quer ver? Vou te perguntar uma coisa. Pra você, é coisa de mulher abastecer o carro? Não é que é coisa de mulher ou coisa de homem, mas eu odeio qualquer função relacionada a carro. Acho que no meu processo de construção como indivíduo, como mulher, eu observei pouco minha mãe fazendo isso, apesar dela ser uma mulher que criou as filhas sozinha. Veja só, é contraditório isso. Mas assim, eu não via isso na função. Eu não via ela assumindo essa função. Sabe? Assim, de trocar pneu. Tipo, furava o pneu, ela chamava os bombeiros. É, SAMU. amigos. Pessoas que iriam ajudá-la naquele processo. Então, eu não gosto dessa função. E aí eu lembro, uma vez eu conversando com Valentina, minha amiga querida, e Valentina se separou, né? E ela falando do orgulho que ela começou a sentir dela mesma quando ela passou a dar conta dessas funções ditas funções masculinas. Muito bom. Então, ela me ajudou a perceber que existem coisas que a gente faz porque foi dito que é coisa de mulher, existem coisas que os homens fazem que foi dito que é coisa de homem, e a gente se acomodou nesses processos achando que a gente não sabe fazer Ou não é capaz. ou não é capaz de fazer essas coisas ditas coisas de homens. Tá, mas me fala, por exemplo, quais são coisas de homem, só pra eu entender. É isso, assim, não é coisa de homem, mas são coisas que eu não gosto de fazer. Eu, como mulher, eu vou delegar, eu vou chamar, eu vou ligar. Se você não estiver em casa, porque também você não gosta dessa parte, mas assim, eu vou ligar para um marido de aluguel, vou ligar para um eletricista, tipo, trocar a resistência do chuveiro. Gente, Sabe? marido de aluguel não é pior do que traição? Sério? Não é melhor que ela tenha um namoradinho noutra cidade, etc, do que ela dizer assim, na minha fuça. Aí eu chamo um marido de aluguel. Velho, eu acho muito foda essa expressão, marido de Eu aluguel. acho maravilhoso, marido de aluguel. Porque também reforça isso, né? Reforça essa coisa que homem faz e mulher não faz. Então eu acho que hoje, 2019, o aprendizado diante disso que tá posto, que é muito forte ainda, apesar da gente relutar, é que tem sim coisas que a gente constrói achando que a gente não é capaz de fazer. Porque, obviamente, eu posso ir no YouTube e ver como se troca uma resistência e tentar fazer isso, porque eu sei que é simples até. Né? Trocar resistência de chuveiro, tipo isso? É. Oh, gente. Não? É difícil? Não. É simples, não é? Só quero ver. Uai. Não é Olha, fácil, ele tá me desafiando. Eu sou uma escorpiana arretada. Você não coloque isso como um desafio, não, que eu vou lá e faço. Uhum. Olha, mas me fala mais, vamos pra nossa listinha. O que seria coisa de homem? Vamos sem o filtro do coisas que eu não gosto. Veja, de novo, vamos sair apenas do nosso recorte nesse momento. Vamos sair do que eu não gosto, função que eu não gosto. Mas vamos pensar o que foi estabelecido socialmente. Vamos falar assim? É porque é até feio dizer em voz alta, não é? É feio dizer em voz alta, mas vamos fazer esse exercício? Foi estabelecido que cerveja é coisa de homem. A comunicação estabeleceu isso, por exemplo. Na hora que bota bunda. Talvez a gente esteja um pouco defasado porque a gente não assiste televisão e talvez a propaganda já tenha evoluído. Acho que já, inclusive. Mas a gente cresceu com essa informação. Certo. Outra coisa de homem. Acho que tudo do universo de carro é coisa de homem. Tá. Jogar sinuca. Coisa de homem. Sair pra jogar pelada na terça. Nossa, coisa de homem. Vou ali com os meus amigos porque a gente vai tomar um chopp em tal lugar. É isso. Tem mais coisa de homem assim? Deve ter, mas tá me dando uma vergonha enorme de pensar isso. Mas desculpa, a gente não tá falando sobre nós, a gente tá falando do que socialmente, apesar da gente estar em 2019, tem coisas que ainda são percebidas assim. Trair é coisa de homem. Homem pode. Abandonar a filha é coisa de homem. Homem pode. Tá liberado. Socialmente liberado. Ninguém tá cobrando o cara. Neymar, quantos anos aquele traste tem? É menino, é o menino Neymar. O moleque Neymar. Então é isso, assim, é dado ao homem uma liberdade de fazer cagada a vida inteira, quanto que a mulher não.
Fuerte eso, ¿no? Sim. Para nuestra audiência em Chile. Cara, inclusive, ó, audiência. Você viu aquilo, os números? Tem Estados um... Unidos, Portugal, Espanha, Austrália, Chile, Argentina, Lindeza. Itália, França, Inglaterra, e teve um que bateu forte na gente, bateu forte o tambor, na Suíça. Maravilhoso, Na gente. Suíça não tem coisa de mulher e coisa de homem, certeza que não tem. Na Finlândia também não tem. Tem não. Na Dinamarca tem um negócio super peculiar, coisa da licença... Parental. a licença parental, né? Que as mulheres acabam voltando antes ao trabalho porque as gestoras mulheres, líderes em empresas e etc., elas são vistas como muito mais eficientes, eficazes que os homens. Então eles fazem um jogo e as mulheres voltam antes e os maridos ficam mais tempo. Se eu não me engano, na Suécia tem coisa da divisão, né? Vocês têm um ano, o casal tem um ano e escolhe como dividir. Não sei se é na Suécia ou Finlândia. Mas sabe que é muito importante a gente fazer essa brincadeira aqui, que eu falei, né? Eu fico com vergonha de falar, porque são coisas que a gente precisa quebrar desde muito cedo. A mulher engravida, por exemplo, a primeira pergunta é menino ou menina? Né? E eu me vejo fazendo essa pergunta. Eu fiz essa pergunta recentemente para uma amiga que tá grávida e disse, é menino ou menina? Não interessa se é menino ou menina, de verdade. Até quando a gente vai estar colocando, se percebendo dessa forma, né? Separando as coisas dessa forma. E eu tô falando em voz alta para que eu faça o exercício de desconstruir isso também. Porque a gente fica nessa pinta de que a gente é super desconstruído e, na verdade, dá muito trabalho desconstruir isso porque tá tão emaranhado em quem a gente é e como a gente se percebe socialmente que não é fácil. Sim. Sabe o que eu lembrei? Você vai lembrar dessa história. A gente tem uma amiga muito amada, Valentina, o nome dela, que uma vez a gente tava na casa de praia dela e o marido dela, Enzo, tava sentado, lembra disso? Na varanda. E a avó da Valentina disse pra ela assim, minha filha, faça o pratinho do seu Enzo, que tá ali fora, não sei o que lá e tal. E ela olhou pra avó dela e disse, vó, ele levanta, vem e faz o prato dele. Mas isso é muito típico do lugar de onde a gente veio, né? Muito! Nós somos de Recife. Muito! Capital de Pernambuco. Meu país, Pernambuco, me dá muito orgulho, principalmente nesse momento político. Mas é um lugar muito machista. A gente ainda observa em restaurantes o comportamento de ter, sei lá, 8 casais foram almoçar. Aí tem a mesa dos homens e a mesa das mulheres. Olha que loucura isso. E pra gente que saiu de lá já há 12 anos, isso causa uma enorme estranheza. Mas pra quem tá lá, isso é absolutamente normalizado. É uma loucura isso, então, né? Coisa de homem, coisa de mulher é algo real, vivido, né, diariamente. Sim. De forma assim, não é uma questão. Assim como a gente continua na nossa lista, como também é doloroso falar em voz alta, mas é estabelecer essas coisas que a cozinha é com a mulher. Se de noite só tiver o casal lá, quem vai pra cozinha preparar alguma coisa é a mulher. Essa atenção às pequenas coisas das crianças, né? A gente já falou isso em outro episódio aqui. Saber onde está a caderneta de vacina. Saber onde está o documento de identidade. Coisa de mulher. E as coisas que são... que são também dessa ironia de mau gosto, que é por exemplo, assim, mulheres demoram para se arrumar. Mulheres, não sei... Tem esses, sabe, essas nuances desse versus, né? Coisa de mulher versus coisa de homem, que são coisas, na verdade, seculares, que não cabem mais de jeito nenhum. Mas que a gente cai muito nelas, né? Então, o processo é se observar, o processo é se desculpar quando a gente se colocar dessa forma equivocada, dividindo, né, esses dois grupos, sabendo que somos diferentes. Sim. Lidamos, sim, com situações, com emoções de forma diferentes, porque também é uma construção social, esse espaço da mulher falar, esse espaço da mulher se expressar, esse espaço da mulher sentir, né? Desde pequena a menina pode chorar, tá tudo bem a menina pode chorar, o menino não. Então a partir daí o menino tem que ser forte, o menino faz futebol, a menina faz balé. É muito antigo pensar assim, ao mesmo tempo que é absolutamente atual. A nossa pequena e linda bolha, ela tenta se desfazer desses conceitos. E pra gente também é uma briga, assim, de abrir esse espaço, assim. Outro dia, Joaquim, nosso de 2 anos... Aliás, Joaquim, Irene, Tereza e João são os únicos que não vão ser Enzos e Valentinas aqui, tá certo? Joaquim, de 2 anos, ele tava rodopiando com o vestido de festa junina de Irene.
E ele queria ir pra escola com aquele vestido de festa junina. E eu pensei 2 vezes. Olha só que loucura, Sim. né? Vai ou não vai? Né? E aí ele não foi porque a Irene também queria ir com o vestido e aí ela convenceu ele a dar o vestido pra ela. Mas se não tivesse tido isso, eu ia ter que lidar com o meu incômodo, sim, dele, um menino, vestido com um vestido, porque na verdade isso não quer dizer absolutamente nada. E eu É, preciso preservar esse espaço dele experimentar, porque aquilo não é um vestido de menina, aquilo é uma roupa que roda. só é mais simples, né? Como também teve o caso até com o Joaquim também, dia desses que eu indo com ele na quadra de tênis ali no bloco da gente, né? E aí tinha um senhorzinho que eu já conheço ele, porque ele treina tênis lá e ele é um senhorzinho, rapaz, Essa história é muito boa. ele tem uns 114 anos, surdinho, moquinho. Tem que falar bem pertinho dele, quase beijando a bochecha. E aí foi muito engraçado, que eu fui entrando com o Joaquim na quadra, e era a hora do treino desse senhorzinho. Aí ele disse assim, olha ela, como tá bonita. Aí a professora de tênis, Valentina, disse pra ele, seu Enzo, é menino. Aí ele não ouviu, ele disse, muito linda ela, olha o cabelinho dela. Aí eu que tava mais perto, fui bem pertinho assim do vídeo dele e disse, é Joaquim. Aí ele olhou pra mim e disse, Joaquina, que nome bonito, nome antigo. E aí eu desisti. Mas era porque ele tá com cabelo grande, né? Assim, tá cabelo longo. Nem tá, né? Mas Não, as mas pra ele, pessoas. pra o senhorzinho né? O cara deve ser o quê? Comendador do clube, né? É. Ou seja. Mas essas visões, assim, sobre isso, assim, é o vestido, é o cabelo. Mas espera aí, deixa eu fazer uma provocação. Você acha que essa coisa do sentir, do se expressar, do falar sobre o que sente é uma característica mais das mulheres e menos dos homens? A gente pode falar isso? É correto falar isso? Que tem coisas que são mais do universo feminino e menos do universo masculino? Sabendo do perigo de eu estar cometendo aqui uma generalização, ainda assim, eu vou dizer o seguinte: eu sinto, por parte das mulheres que eu conheço, uma capacidade e uma facilidade de elaborar o que sentem e manifestar isso num tempo ou outro diferente do que eu provavelmente conseguiria. Mas aí vem o dilema do Enzo, que traz essa dificuldade da Valentina dele de colocar as questões, de ter guardado durante tanto tempo. E quando ela colocou pra fora, foi explosivo demais pra eles darem conta, né? Ou seja, é óbvio que sim, talvez as mulheres elas elaborem mais as coisas que pensem e sentem e consigam colocar isso de forma mais rápida do que os homens. Mas eventualmente tem personalidades, Uhum. né? Tem jeitos de se colocar no mundo que não é porque ela é mulher que ela deveria falar, conseguir falar sobre o que sente. Veja o que é engraçado nesse caso desse Enzo. Quando ele coloca que ela guardou tudo por muito tempo e despejou de uma vez e o resultado foi a separação, o que me parece é que haviam questões para ela que não eram questões para ele. Sim. Então, diante desse pensamento, talvez o que a gente tenha no caso deles é um cara que ainda estava dentro da relação, não observava movimentações dela, dizendo que ali tinha alguma coisa errada, e que foi pego de surpresa. Eu tô falando de veja bem, de uma visão tentando pensar que eles estavam lá dentro do casal. Uma hipótese olhando para aquele mesmo casal, Enzo e Valentina, aqui do lado de fora. Eu percebia quando a gente encontrava com eles, e eu acho que você também, não sei, a gente não falou sobre isso, mas eu percebia um distanciamento dela em relação a ele. Pois é, então assim, quando você diz assim, ele não percebeu porque ele não quis. Não quis, sim, mas eu não tô dizendo que ele não percebeu porque ele estava apaixonadinho e não notava nenhuma movimentação dela. Eu acho que ele, na verdade, ele não quis, ele não fez questão de chegar naquele momento, interromper aquele processo e dizer assim, vem cá, o que é que tem de errado que você tá me tratando assim? Por que tanta patada? E aí é encarar, né? Na verdade, é sobre encarar os momentos que são momentos de dor, momentos de discordância, momentos de grosseria. O que está acontecendo? Vamos olhar aqui. E aí, a Valentina que traz essa diferença entre ela e o Enzo dela, que ela fala e ele pensa. Eu acho que numa dinâmica de casal não existe o certo e errado. Não existe, tem que falar na hora, ou não, tem que conversar depois. O que tem que, como casal, que decide estar junto, é estar disposto a observar o outro. Se observar e observar o outro.
Porque vai ter horas que sim, você vai poder falar, ou deve falar na hora, e tem horas que não, que ó, respira fundo e conversa depois. Porque isso não é exatamente um problema. O problema é não conversar. O problema é não conversar e o tempo que você deixa as coisas estarem como estão sem que a conversa aconteça, porque também tem isso. Talvez uma conversa mais rápida nesse sentido, ou seja, peraí, tá acontecendo alguma coisa, vamos sentar aqui, vamos conversar, permita que determinadas coisas não sejam acentuadas, perpetuadas, etc., até chegar no ponto lá do Enzo, que falou, ela despejou tudo de uma vez. Mas talvez ela já viesse despejando, né? Sim. Aliás, talvez não. Provavelmente. Provavelmente ela vinha despejando. E ele fez a escolha de dizer, não quero observar isso, não quero mexer nesse vespeiro. Talvez se ele tivesse mexido nesse vespeiro há 5 anos, sim, 6 anos, o vespeiro não tivesse crescido tanto no pé de jatobá. Exato. Mas falando dessa coisa de menina, coisa de homem, coisa de mulher, na criação dos filhos, né? Eu tive que lidar com esse incômodo de Joaquim vestido de menina, ó, olha só, usando um vestido de festa junina, e eu sei que se ele dissesse eu quero ir pra escola com esse vestido, eu iria deixar ele ir, eu iria diluir esse meu incômodo. Uhum. Mas isso existe muito fortemente, né, ainda, na maneira como a gente lida com os nossos filhos, meninos e meninas. Mas muito. Este ano, começo deste ano, em 2019, teve a ministra Valentina que disse que azul era cor de menina e rosa era cor de menina. Este ano, 2019. Eu sei que estamos falando de pessoas fascistas, ignorantes, sem repertório algum. Mas é um extremo, ou seja, é um extremo. Mas desse extremo pega... Vamos trazer que tem gente que concorda com isso. Eu diria que tem mais gente que concorda com isso do que o contrário, Peu. Não, nesse extremo radical acho que não. Eu acho muito que a gente ainda vê sim as coisas separadas por cor. Não sei. A gente, se entrar numa loja de brinquedo, a gente vê isso vivo, né? Pois é. Brinquedo de menina. Tem uma coisa que é a embalagem, né? É pra menino ou pra menina? Escova de dente, fui comprar escova de dente na farmácia. Perguntei, onde é que tem escova infantil? Aí disse, tem ali, é pra menino ou pra menina? Eu disse, o que é que muda? E os dentes são diferentes e tal. Aí ele ficou meio espantado, o vendedor disse, deixa eu te falar uma coisa. A minha filha, ela certamente vai preferir essa aqui, do Homem-Aranha, velho. A gente já brigou muito com o vendedor por causa disso, né? A gente briga mesmo. Essa pra gente, ela é uma questão que a gente sempre coloca. Alguém já disse assim, que besteira. A gente não acha besteira e isso é uma coisa, uma pergunta que a gente devolve. Sempre que a gente tá num lugar que a gente chega, a gente quer comprar alguma coisa, é pra menino ou pra menina, essa pergunta ela não pode ser feita. E eu digo mesmo, olha, desculpa, qual é a diferença? Não, porque tem mãe que... Eu digo, certo, tem mãe que... Aí a mãe que... Você deixa ela fazer essa pergunta, mas você que está aqui vendendo, você não precisa fazer essa pergunta, porque você que está aqui vendendo, você estimula que exista essa divisão. Então, se você concorda comigo que é tudo igual, então por que você se dispõe a fazer essa pergunta, né? Mas isso é uma... Nossa, eu acho que isso é o macro, porque no micro a gente também se pega nesse lugar de dividir as homens e mulheres. Sim. Né? Sim. Eu lembro, deve fazer, sem brincadeira, entre 10 e 15 anos, uma entrevista de Zé Cabaleiro no Jô Soares. Óbvio, o Jô Soares é de outro século, né? Sim. É um senhor de alta idade, ele vem de outra formação, sempre se mostrou ali absolutamente machista, passava cantadas entrevistadas, passava a mão, a gente sempre viu isso. Mas a questão com o Zé Cabaleiro foi que o Zé Cabaleiro silenciou ele de um jeito muito maravilhoso, que teve um determinado momento da entrevista que ele interrompeu o Zé Cabaleiro, era muito bom interromper as pessoas, os entrevistados. Ele interrompeu uma frase do Zé Cabaleiro e perguntou, e essa unha pintada aí? Isso é coisa de viado, né? E o Zé Cabaleiro olhou pra ele e disse, Maravilhoso! Né? E assim, cara, é muito... Primeiro, é muito preconceito enraizado pensar que nossa, mas como isso é antigo, como isso é preconceituoso achar que é isso, o menino de esmalte. Joaquim pede pra pintar de esmalte. João tá deixando o cabelo grandão. As meninas várias vezes sentam comigo, fazem salão de beleza e pintam minhas unhas. Às vezes eu fico semanas de unha pintada, indo em reunião e etc. E eu noto olhar estranho de gente da minha idade, da minha geração, que olha pra minha unha pintada e com quem?
E quer justificar dizendo, brincadeira das meninas, foi isso, não sei o que lá e tal. Eu disse assim, pô, velho, mas eu achei bonito esse azul com brilho, não? Porque, sabe assim, foda-se, como assim coisa de menino, coisa de menina? Vamos falar, de novo, tenho consciência que a gente tá falando com a nossa bolha, eu entendo demais o seu ponto quando você fala assim, pô, mas será que não é a maioria que pensa desse jeito? Eu refuto a ideia de achar que é a maioria no extremo radical, essa coisa do rosa e azul. Eu acho que hoje já tem uma consciência, sabe? Que tá tudo bem. Porque o pai e a mãe vão com a criança pro parquinho e é um menino, e de repente ele pega uma bebê de uma outra amiga, ou amigo que tá no carrinho, e o pai olha para aquilo e fala: meu filho brincando de boneca. E tá tudo bem. De novo, a bolha entrega isso, e majoritariamente a gente vê pessoas dizendo: não, isso não é brinquedo de menino, isso pode ser reproduzido pelas avós. Né? Isso pode ser reproduzido, né? Sim. Mas não acho que cabe à geração da gente. Tem um livro, eu não sei quão atual ele é, eu não lembro de que ano ele é, mas que é aquele livro Coisa de Menina da Pri Ferrari. Isso. Tem coisa de menina e coisa de menino. Ela traz. Mas lembra o que o Coisa de Menina provocou com a Irene e com a Teresa? Que tinha aquela história do pode ser astronauta, pode ser jogadora, pode ser... E no final dizia, menina pode ser o que quiser, né? E para os meninos também. Ao mesmo tempo, enquanto elas liam isso em casa com a gente, na escola antiga que elas estavam, recebiam tarefas onde já havia uma ordem, né? uma condução, não vamos chamar de ordem, mas havia uma condução para coisas de menino e coisas de menino. Por exemplo, na Semana das Profissões, o menino estava com roupa de engenheiro e a menina com roupa de veterinária. Isso Lembra é muito disso? maluco. Como é que a gente faz para que essa conversa não seja uma conversa de bolha ou conversa de podcast? Como é que a gente alastra o pensamento que as questões de gênero, nesse caso, elas precisam se sobrepor a essa cultura do machismo, da misoginia, né, do preconceito, etc. Entendendo que estamos num processo enorme de desconstrução dessas coisas. Entendendo que a gente que tá na bolha, a gente se pega reproduzindo alguns conceitos e percepções machistas e que nos dividem, nos separam, né, em castas, homens e mulheres. E é importante a gente reconhecer as nossas limitações. De verdade, eu me coloco assim, atenta para ouvir o que representantes do feminismo têm a dizer, entendendo que dentro disso tudo, que é um movimento fundamental para que a gente esteja aqui hoje, existem nuances que eu alcanço e nuances que eu não alcanço, e que é um desafio também. E é preciso se colocar nesse papel de quem está aprendendo, querendo quebrar esses estereótipos, querendo não se dividir assim, entendendo que tem coisas que fazem parte da nossa natureza, né? Porque aí quando chega no que é a natureza feminina versus o que é a natureza masculina, posto até cientificamente, como é que faz? Você trouxe isso, assim, as mulheres têm mais capacidade de elaborar. Isso é um fato cientificamente comprovado? Talvez seja. Ou talvez seja uma percepção das mulheres que te cercam. Eu também concordo com essa sua percepção, né? Homens têm mais força no corpo, então conseguem mover coisas mais pesadas. Isso é cientificamente comprovado ou não? O homem trabalha desde sempre. Isso é dado ao homem e isso é dado à mulher? Não sei. Por exemplo, me fala o que é que você acha. Lembra aquela história da jogadora de vôlei trans? Meu Deus, a gente vai entrar nessa seara, Não, socorro. não. É só porque é o seguinte, você falou da força masculina. E eu ouvi opiniões diversas sobre essa questão, que é isso, era uma jogadora que é trans. Ela nasceu homem, pode-se falar assim, será? Não sei. Nasceu homem, mas ela fez Transição. a transição, mulher, jogadora de vôlei, e é isso, sobe, pula na rede, Mais alto que as colegas. mais alto que as colegas, tem mais força nos braços, nas pernas, etc e tal. O que é que você pensa disso? Eu acho que isso é um outro dilema, que a gente inclusive precisa de ajuda para compor essa mesa, porque não acho que a gente tem o repertório embasado que a gente precisa para discutir essas reuniões, essas pautas.
Mas eu acho que sim, essa mulher, que hoje é uma mulher, ela tem mais força do que as colegas que não... que nasceram mulher. Eu acho que isso é um ponto. Tá. Não, mas vamos fazer isso. Para pautas desse tipo, em que a gente realmente não ocupa um lugar de fala, a gente pode tentar trazer convidados ou opiniões. Acho bom. Porque a gente pode ter esse Pode formato ler. também no podcast, pode ler coisas e pode fazer isso. Pode mandar essa pergunta para alguém e coloca isso no podcast no meio. Vamos pensar em como... Boa, porque também eu recebi fazer um outro isso. dilema que eu acho que é um outro episódio que também traz essa questão do machismo em 2019, que eu acho que vale a pena, que é um bom dilema a gente falar. Boa. Vamos só retomar aqui para finalizar os dilemas de Enzo e de Valentina, porque, de certa forma, eu acho que quando as pessoas trazem esses dilemas pra gente, elas não estão exatamente em busca de uma resposta, mas talvez elas estejam em busca dessa troca que acontece aqui, que acaba acontecendo depois que as pessoas ouvem o podcast e falam sobre determinados assuntos, né? Sim. Então, volto ao primeiro dilema, que foi o dilema do Enzo, quando ele disse pra gente o seguinte: ela guardou tudo e despejou de uma vez. O resultado disso é a separação. A gente passou sobre isso. Eu arrisco, o palpite que eu faria é que ele se colocou numa posição de que não queria ver as movimentações dela, gestos, atitudes, comportamentos que já denotavam, apesar de não haver o diálogo da fala propriamente dito, era também o diálogo corporal, gestual, comportamental de quem queria revelar que tinha algo ali errado. E que ele deixou que isso andasse e ele não buscou essa conversa. Eu acho que naquele momento, se ela estava com alguma dificuldade de elaborar isso e levar para ele e guardou tanto tempo, ele, diante dessa observância, deveria ter feito o movimento de chamar para conversa. Porque aí é muito legal isso, que assim, é quase como que a culpa é dela. Quando, na verdade, numa situação dessa, não tem culpado. Né? Tem duas pessoas vivendo uma vida sem se ver. Sim. Vivendo uma vida juntos sem se ver. Então, não é... É muito fácil. Ela despejou, ela guardou tudo, né? Do lado dela, ela pode estar dizendo, não, faz 5 anos que eu dou sinais, faz 5 anos que eu tento falar, faz 5 anos que eu tento dizer, né? Faz 5 anos que eu tento mostrar. Então, tem dois lados aí. E pra Valentina, que trouxe que ela é a pessoa que gosta de parar, falar, resolver na hora, e o Enzo dela é um cara que deixa pra depois, eu acho que nessa situação é preciso, mais uma vez, haver a observância um do outro. Porque tem coisas que sim precisam ser resolvidas na hora, tem coisas que não, tem coisas que pedem que a gente elabore emocionalmente. O que eu penso sobre tudo isso? Cara, nem sei, acabou de acontecer, tô só sentindo. Sabe um conselho geral? Não sei se eu já dei esse conselho geral em algum outro episódio. Se eu dei, eu vou estar sendo repetitivo, mas talvez seja bom a repetição. Aos homens que estão nos ouvindo. Cara, façam terapia, façam análise. Mesmo. Inclusive, essa coisa de fazer terapia, análise, tinha que ter lá... Eu nunca entrei no Tinder, tá? Mas tinha que ter lá, assim, faz terapia. Lacaniano, freudiano, né? Junguiano. Tinha que ter, gente. Porque isso é básico. Depois dos 35... Na paquera, tem que ter esse feature. Tu nunca entrou no Tinder? Nunca entrei no Tinder. Amor. Nunca entrei. Nunca entrou no Tinder? Nunca entrei no Tinder. Solta a vinheta, acabou. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.